Então, antes da gente poder ir lá para o capítulo 8 de Daniel, só relembrar aos irmãos que nós estamos tratando sobre os sinais que Jesus disse aos seus discípulos do que aconteceria quando o templo de Jerusalém estivesse para ser destruído. Aprendemos, meus irmãos, que esses sinais, primariamente, não têm relação com aquilo que geralmente a gente pensa, que é quando Jesus estiver para voltar, mas tem relação com o que aconteceria 40 anos depois, no ano 70. E aí a gente viu sinal por sinal, dentro do contexto bíblico, dentro do material da própria Escritura, como prova de que esses sinais se cumpriram, e também olhando para a própria história que prova muito desses sinais, como de fato aconteceram. E aí, nós aqui aprendemos que esses sinais são divididos em três partes, ou tem três estruturas, aonde começa em sinais mais iniciais, sinais não tão próximos da destruição do Templo de Jerusalém, depois outros sinais um pouco mais próximos, e aqueles que, portanto, indicariam que o templo seria destruído muito próximo, né? Se não demoraria muito para isso acontecer. E o versículo 15 é esse primeiro sinal dessa terceira estrutura, que é chamado de sinais do fim. Começa no versículo 15 e encerra lá no versículo 31. A partir do capítulo de número 25, a partir do versículo 32, depois capítulo 25, até o final dele, nós temos algumas parábolas ditas por Jesus sobre tudo isso que ele estava falando. Nós então estamos no oitavo sinal, que é o versículo 15, que trata sobre o surgimento do abominável da desolação. Então vamos abrir lá em Daniel, capítulo 8. Aqui no versículo de número 'Eu estou com outra Bíblia aqui, então não está marcado, e eu não coloquei no meu estudo. Mas nós temos aqui essa expressão no versículo 10. Perdão, irmãos, versículo 13. Veja aí, Daniel 8, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então nós temos essa expressão, ainda que não exatamente como Jesus utilizou em Mateus 24, mas nós temos parte dela aqui, transgressão assoladora. Então não é o abominável da assolação, mas é transgressão assoladora. E no último estudo o que a gente fez foi entender todo o capítulo 8, porque o capítulo 8 trata sobre uma visão que se referia ou nessa visão de maneira ilustrativa, Daniel contemplou um carneiro e 2 chifres, não sei se os irmãos estão lembrados, mais um carneiro com 2 chifres, depois um bode com um chifre central, que destrói aqueles 2 chifres do carneiro, e depois, ao destruir esse chifre do bode, também é destruído, e no lugar surgem 4 chifres, e desses 4 surgem um chifre pequeno
que nós entendemos ter referência com esse abominável da desolação. Porque a partir eu estou no capítulo 7, perdão aqui, irmãos. A partir do versículo 9, nós temos então a descrição de Daniel em relação a esse chifre pequeno, que é a parte onde está o versículo 13, que se refere a essa expressão, transgressão assoladora. Então, do versículo 9 até o versículo 14, é essa última parte da visão que tem relação com o chifre pequeno, que tem relação com o abominável da desolação. E aí, nós vimos várias coisas nesta visão que descreviam ou detalhavam atitudes, características do que nós entendemos significar abominável e desolação. Abominável significa algo detestável, que profana, contamina, algo impuro, imundo. E desolação tem relação, ou significa, melhor dizendo, devastação, algo que acaba e é destruído. Então, veja só que, rapidamente aqui nós vamos ler os versículos 9 a 13, e a gente vai observar atitudes deste chifre pequeno semelhantes ao significado da expressão abominável da desolação. Começando no versículo 9, só para a gente relembrar aqui e aí avançar um pouquinho. Diz aí o texto que de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, é dito como característica desse chifre pequeno alguém que seria forte e seria forte para a terra gloriosa. Nós aqui fomos explicando cada uma destas coisas, a gente não vai repetir isso. Continuando no versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E aí veja, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Essas duas coisas têm relação com o significado dessa expressão. Abominável, porque profana e destrói. É exatamente isso que está sendo dito aqui e mostrado para Daniel. Versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então veja aí que ele deitou por terra a verdade. A verdade é revelada por Deus e assim foi na lei de Moisés. Portanto, esse abominável da desolação, esse chifre pequeno, impediria que a verdade fosse lida, acessada, que é a lei de Deus. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E aí ele vai dar a resposta aqui dizendo: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então eu estou só recapitulando aqui para os irmãos acompanharem a linha de raciocínio que a gente está tendo. Jesus fala que um dos sinais, quando o templo estivesse prestes a ser destruído, é que surgiria aquele chamado de abominável da desolação, da mesma forma como aconteceu com aquilo que Daniel teve de visão e falou ao povo de Israel. Aí nós estamos aqui entendendo toda essa visão, mas focando naquilo que é o nosso objetivo, que é o chifre pequeno,
que em outras palavras é sobre o abominável da desolação. E vimos na própria visão algumas características abomináveis e desoladoras deste homem, deste ser e deste indivíduo. Mas a partir do versículo 18, nós temos a interpretação desse sonho dada pelo anjo a Daniel, porque ele não entendeu absolutamente nada. E aí o anjo revela a Daniel o significado destas coisas. De maneira que nós já tratamos sobre isso, mas deixamos de tratar sobre a revelação dessa visão no que diz respeito ao chifre pequeno e o abominável da desolação. Vimos a interpretação daquele carneiro com 2 chifres, do bode com 1 chifre e depois do bode com 4 chifres. Mas a respeito do chifre pequeno, não. E a partir do versículo 25, nós vamos ter aqui algumas coisas acrescentadas a respeito de quem é esse indivíduo chamado de abominável da desolação. A partir do versículo 23, então, diz o anjo aí a Daniel que no fim do seu reinado, ou seja, do reinado daqueles outros 4 reis, que se você olhar aí está sendo dito isso nos versículos anteriores. Então, quando cessasse, encerrasse o fim do reinado daqueles 4 reis, que foram os 4 chifres que Daniel viu, quando esses, que são chamados aqui de prevaricadores, acabarem, a partir daqui então, o anjo vai falar e se referir ao chifre pequeno. Levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Então, assim como nós vimos que os 2 chifres do carneiro se referiam a 2 reis, assim como nós vimos que aquele primeiro chifre também se referia a um rei, e os 4 outros chifres a 4 outros reis, esse chifre pequeno também se referia a um rei. O anjo disse: levantar-se-á, porque dos 4 surgiu um chifre pequeno. Levantar-se-á quem? Um outro rei. E aí ele seria, ou teria a característica, que tipo de característica como indivíduo? O anjo revela a Daniel que esse rei teria uma feroz catadura e seria especialista em intrigas. O que significa isso? Feroz catadura. Catadura, em outras palavras, se refere a rosto, a semblante. Então, o semblante, o rosto, a face desse rei, seria de alguém que teria um semblante feroz. E geralmente quando a gente fala sobre feroz, isso tem relação com animais ferozes, né? Que são chamados assim de ferozes porque são animais fortes, violentos e cruéis. Então, o anjo não está dizendo que esse rei teria uma cara como se fosse um leão, um tigre. Nos dias de hoje as pessoas conseguem fazer isso, né? Literalmente. Então o anjo não está se referindo a algo literal. Você olharia para o rosto daquele rei e veria ali a face de um leão. Não é nesse sentido. Mas no sentido daquilo que um animal feroz possui como característica, que é o quê? Força, que é crueldade, que é violência, e é exatamente o que a gente conhece a respeito de alguns animais ferozes, né? Leão, urso, tigre e por aí vai. Esse rei, portanto, teria que tipo de característica? Característica aonde ele teria força, poder, seria feroz e cruel como um animal. Da mesma forma que um animal era cruel, feroz,
poderoso, forte, esse rei seria. Teria força, crueldade e seria extremamente violento. Essa é a primeira característica mencionada por esse anjo em relação a esse chifre pequeno, que em outras palavras é sobre o abominável da desolação, que na interpretação do anjo é um rei. Mas ele prossegue e vai dizer que esse rei também não só teria uma catadura feroz, uma face feroz, uma característica feroz, mas ele seria especialista em intrigas. E algumas versões da Bíblia nos ajudam a entender um pouco melhor o que significa isso. Porque, na verdade, se a gente for olhar o significado dessas palavras no original, a gente fica assim meio perdido em entender o que exatamente isso significa. Mas pessoas estudiosas, né, que traduziram a Escritura para outras línguas, para outras versões, colocou isso em outras palavras. Então, por exemplo, em uma determinada versão, essa expressão aqui, especialista em intrigas, foi traduzido como entendedor de sentenças sombrias. Essa tradução aqui é mais literal. E a gente fica sem entender muita coisa sobre isso, né? Entendedor de sentenças sombrias. O que parece indicar é que seria alguém extremamente inteligente para poder decifrar o que fosse necessário ser decifrado. Mas a gente vai para outras traduções, outras versões, e aí eles colocaram assim como alguém que discerniria enigmas. Então tem um pouco de relação com a primeira tradução aqui. Mas também em outras vão se referir a essa expressão como enganador, astuto e trapaceiro. Ele seria caracterizado como um rei que seria muito forte, muito cruel, teria uma característica de fazer coisas malignas e terríveis, mas também seria alguém que enganaria, que seria extremamente astuto e trapaceiro. E aí, irmãos, isso aqui me faz lembrar de algo que Jesus enfatizou lá em Mateus capítulo 24. Você se lembra? Há uma palavra que se repete 2 vezes lá, que começa no versículo 5. Abra aí. Para a gente ler e ver se os irmãos lembram para poder responder. Antes do versículo 5, versículo 4, eu falei que se repetia 2 vezes, mas na verdade são 3. Olha aí o versículo 4, Jesus disse, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pula lá para o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que esses 3 versículos têm em comum? Enganarão. Pessoas que fariam determinadas coisas para enganar muitos. E olha que interessante, que parece que esse sinal já havia se repetido num contexto muito distante dos dias de Jesus e daquilo que aconteceria no ano 70. Porque uma das traduções para essa expressão especialista em intrigas é aquele que engana, é astuto e trapaceiro. Então veja só, provavelmente a gente já falou sobre isso em algum momento, mas para relembrar. Quando nós relembramos aqui alguns dos sinais ditos por Jesus antes do versículo 15, como por exemplo, Jesus fala sobre terremotos, fala sobre perseguição,
fala sobre guerras, fomes. São sinais que estão se repetindo ao longo. O engano também é um outro desses sinais que estão se repetindo ao longo da história. E por que eles se repetem? Porque eles apontam para um indivíduo que será o enganador, que será o perseguidor, e etc. Mas eles são repetitivos, porque eles apontam para coisas que vão acontecer no futuro da mesma forma que aconteceu no passado, que caracteriza todo um contexto que tem relação com esse homem chamado abominável da desolação. Irmãos, o Antigo Testamento está repleto de coisas parecidas com isso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha lá para o tabernáculo, para a lei de Moisés, quando nós olhamos para o templo de Salomão, várias coisas que Deus prescreveu para o seu povo, essas coisas eram para ser feitas não sem sentido, mas porque simbolizavam, sinalizavam e apontavam para o Cordeiro, para Cristo Jesus. E aí, assim, já avançando, né, um pouco na matéria aqui, meus irmãos, o diabo nada mais é do que um imitador de Jesus Cristo. Então a gente vai vendo várias coisas que ele procura fazer, porque na verdade, quando ele vier, ele vai ser o que tem dois sentidos. Um deles é ser contra, e o outro sentido é tomar o lugar de Cristo. Então, quando ele surgir, a gente já está avançando aqui, né? Vai demorar para a gente chegar lá. Talvez nem tanto. Mas quando ele surgir, quando ele vier, ele vai dizer ser o Cristo para enganar até mesmo os eleitos. Está vendo que o engano é marca, é característica, assim como foi em relação ao abominável da desolação? Então é isso que a gente precisa entender aqui sobre especialista em intrigas. Tá joia? Prosseguindo. Versículo 24. Grande, o anjo vai descrever detalhes a mais a respeito do chifre pequeno, que é o abominável da desolação, dizendo que ele não só será alguém forte, poderoso, feroz, que vai ser cruel e violento, não só alguém como enganador, astuto e trapaceiro, mas será grande o seu poder. Aqui a ideia é a mesma daquilo que nós vimos no versículo anterior, porque é dado ênfase como alguém que será poderoso. Grande é o seu poder, apesar de não ser por própria força, como o anjo mesmo aí revela, mas não por sua própria força. O que mais que seria característico desse abominável da desolação? É que ele causaria estupendas. O que significa alguém feroz? Alguém que destrói. E aí é dada a ênfase novamente para esse indivíduo que seria violento, cruel e destruiria. Por que é dada a ênfase? Porque isso é muito importante. Isso é algo para entendermos que será uma característica, sim, forte, evidente. Um ser cruel. Imagina, não sei se você teve a triste experiência de conhecer alguém muito cruel.
mas seria mais ou menos alguém dessa forma. Então veja só, para a gente já entender que um pouco da relação disso com outras coisas que a gente depois vai falar, nesse sentido de característica que está relacionado a essa expressão abominável da desolação, na história você identifica alguém que foi muito cruel? Na história passada, talvez aí de décadas atrás, de algumas centenas de anos atrás, alguém que teve uma característica de crueldade. Isso, Hitler foi um deles. Mas nós temos uma série de outras pessoas que tiveram essa característica, não assim uma crueldadezinha, mas cruel. Talvez nos dias de hoje seria um Putin, que travou guerra aí com um país, não sei porquê, do nada acordou, vou invadir um país. Maduro, e aí você vai colocando na lista uma série de pessoas. Essas pessoas são um tipo de quê? De abominável da desolação. Porque o que é o significado de abominável da desolação? Desolação é uma devastação. É uma coisa que destrói, acaba, arruína, que é característico, ou foi característico, desses personagens que nós aqui citamos. Então, Jesus está usando essa expressão porque da mesma forma que esse rei teria essas características, o abominável da desolação que surgiria nos dias dos discípulos no ano 70 teria as mesmas características. Vai entendendo a relação e a ligação de Daniel com o que Jesus disse. E o anjo está enfatizando que esse homem seria muito poderoso e seria extremamente cruel, causará estupendas destruições. Versículo 24. E o próprio anjo declara que ele vai prosperar, que ele vai ser bem-sucedido, que ele vai fazer tudo o que ele quiser, ninguém vai impedi-lo. Meus irmãos, tem um detalhe muito interessante nisso aqui. Primeiro, que o texto diz que ele teria grande poder, mas esse poder não seria por sua própria força. Agora nós temos o anjo dizendo que ele faria tudo o que ele quisesse e prosperaria. E o que eu quero te chamar a atenção é para o fato de que o anjo já está antecipando isso. Essa visão se cumpriria depois de alguns anos, não era algo imediato. E antes que tudo acontecesse, Deus já revela o seu plano, porque Deus é aquele que tem tudo planejado, aonde Ele permite o que Ele quer, até quando Ele quer. Então a gente não pode pensar que no caso desse rei, seria bem-sucedido por sua própria capacidade, por sua própria força, e que ele seria bem-sucedido por si mesmo, mas por um Deus que estaria no controle e que na verdade estava usando ou usaria esse rei para castigar o seu povo. Então a gente não pode pensar que esses homens que têm sido bem-sucedidos, têm feito tudo o que querem, prosperam em tudo o que fazem, eles, é como se eles fossem, como que eu posso dizer aqui? Como se eles vencessem de maneira nenhuma. É Deus que está querendo, Deus que está permitindo, e Deus está usando. Nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus. E que, na verdade, a gente vai ver que depois à frente, que todos esses passam, eles morrem. E a gente sabe que após a morte, aí essas pessoas vão perceber que nunca foram vitoriosos por aquilo que eles vão sofrer no inferno. Então, irmãos,
Nós temos que olhar para a história da humanidade como coisas que estão acontecendo, mas dentro de um plano de Deus, onde Deus tem um controle para cumprir os seus propósitos específicos, muito bem específicos, e que, na verdade, corroboram, ainda que crentes tenham que morrer, como muitos aqui israelitas morreram, ainda que crentes tenham morrido, corroboram para o plano de salvação. Que foi uma coisa que eu chamei a atenção dos irmãos aqui, num dos sermões em Pedro, se não me engano, sem ser do domingo passado, o do outro. Na terça-feira nós falamos aqui sobre o Salmo 139. Que a gente precisa se lembrar que o nosso Deus é todo poderoso. O mal, irmãos, não está vencendo. O mal não vencerá, na verdade já foi antecipado a derrota. Porque Jesus Cristo morreu na cruz e venceu todas as coisas. Quando a gente entende que o nosso Deus é todo poderoso, que o mal já foi derrotado em Cristo Jesus, ainda que o mal esteja fazendo tudo o que quer e prevalecendo, Deus é maior. Está dentro dos planos de Deus. Deus tem um controle, vai só até onde Deus quer. E até o momento que Deus quer. Continua no versículo 24. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Não só isso. Veja. Inclusive, Deus usaria esse rei feroz, cruel, aonde teria poder, liberdade, fazer o que quisesse, prosperidade, para destruir os poderosos e o povo santo, o povo de Deus. Deus usaria esse rei para poder punir e castigar o seu povo, porque eles estavam vivendo em pecado. Ou seja, o que será característico dos fins dos tempos? O povo de Deus viver de maneira pecaminosa. Que tanto servirá para punir e castigar, quanto servirá para outros propósitos que Deus tem. 25. Por sua astúcia, então veja que a gente tem uma palavra aqui parecida com aquilo que nós entendemos sobre especialista em intrigas. Que dentre as traduções que nós observamos, uma das traduções é ser astuto. E novamente é dada ênfase a esse homem como um homem muito inteligente, muito astuto. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Mais uma vez, repete a palavra engano. Ou seja, transportando isso para os fins dos tempos, os fins dos tempos será caracterizado por um tempo onde as pessoas serão extremamente enganadas. E aí a gente pensa assim, o sinal está repetindo. Agora, se será a repetição final, nós não sabemos. Tem algo que eu entendo que nos ajudará a compreender se é a repetição final ou não. Mas veja, irmãos, dentro da própria igreja, nos dias de hoje, as pessoas estão sendo enganadas nas coisas mais estúpidas possíveis. Aonde pessoas têm tido essa característica do abominável da desolação de enganar e de ser astuto, articuloso. E não tem muita gente que está sendo enganada por causa dessa articulação? Eu não sei vocês, irmãos, mas tem muita coisa estranha que a gente ouve falar e vê, que você fica pensando assim, mas como? Já viu na sociedade que nós estamos vivendo?
a mentalidade, a filosofia de vida que muitas pessoas têm, e você ouve e fala assim, rapaz, que absurdo, como é que a pessoa tem esse estilo de vida? Como é que ela crê nisso aqui? Porque, irmãos, é o engano, né? Hoje a gente está amparado, a sociedade, melhor dizendo, está sendo amparada por uma série de coisas, de notícia, de pessoas que são influencers. E aí você fica assim, rapaz, você crê nisso? E você pensa assim, mas isso aí é coisa que nem criança consegue crer. Hoje talvez não está sendo muito difícil das pessoas serem enganadas, né? Desculpa o termo aqui, mas hoje a gente parece que a sociedade é uma... Eu ia usar o termo burro, mas eu não vou falar isso não. As pessoas são muito estúpidas, né? Estão muito ignorantes para crer em coisas assim que não cabe, não encaixa. Sinais, irmãos, que são característicos e ao longo da história. E foi também nos dias de Daniel. E Jesus está dizendo, será a mesma coisa por meio deste chamado abominável da desolação no ano 70. Aonde o povo de Israel estava vivendo em pecado e Deus utilizaria deste abominável da desolação para castigar e trazer juízo. Então, sim, as coisas só vão encaixando, porque faz todo sentido no que aconteceu no passado, no que aconteceria no ano 70, no que tem acontecido e no que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Repetição. Por sua astúcia, 25, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá. Uma outra característica. Vai se achar bom. Porque, pensa comigo, irmãos. A gente já se acha bom nas poucas coisas que a gente faz bem, e é próspero e é bem sucedido, não é? É ou não é? Agora imagina, tudo que ele fizer vai dar certo. Aí o ego infla. Ao ponto da pessoa dizer, eu sou Deus. E a gente vê isso nas histórias, né? De reis, governos, impérios, aonde homens se achavam Deus encarnado. Isso seria característico deste rei. Que depois a gente vai falar quem é ele e vai ver que pela história é exatamente isso que ele teve e nutriu no seu coração. Até mesmo pelo significado do seu nome. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos. ênfase novamente na questão lá da face feroz. Destruição, poder, crueldade. Destruirá a muitos. E muitos que vivem despreocupados, não atentos aos sinais. E aí preste atenção, irmãos. Os sinais estão se repetindo nos nossos dias ou não? Então, abre os olhos, para a gente não ser enganado, ser pego de surpresa. E é isso que Jesus diz também lá. Comiam e davam-se em casamento. Está tudo muito bem. Sociedade, a humanidade, não atentos aos sinais. Destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Continuando. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Nós aqui entendemos, né, já tínhamos adiantado, que príncipe dos príncipes tem relação com Deus. Então, a característica desse homem não seria um anticristo, mas seria um antideus. Eu sou contra Deus, vou me colocar no lugar dele, dizendo que eu sou Deus. Isso tem tudo a ver com o anticristo. Está vendo, irmãos, como que a coisa é característica e repetitiva? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas olha aí. Mas
Vamos juntos? Mas será quebrado sem esforço. Sabe o que significa isso? Que Deus estava dizendo para Daniel que quando esse rei surgisse tendo essas características e destruindo até a própria nação do povo de Israel, tendo sucesso, Deus não usaria a mão humana de ninguém para destruí-lo. Seria o próprio Deus. E aí quando a gente descobrir quem é esse personagem, a gente vai ver que é exatamente isso que aconteceu com ele. Destruído. Esse sentimento que a gente tem que ter de pensar assim, rapaz, mas como é que a corrupção continua prevalecendo no nosso país? Impunidade, injustiça, parece que nada acontece com esse povo, parece que tudo dá certo com eles. Irmãos, não interessa se vão ser bem-sucedidos até o último instante da vida deles. Morreu sem Cristo, perdeu o playboy. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Deus é maravilhoso, irmãos, porque Ele já antecipa para nós, e aqui está falando sobre Cristo, né? Está sendo antecipado aqui a obra de Cristo, que pisaria, já dita lá em Gênesis 3,15, pisaria na cabeça. Ah, o povo vai ser perseguido? Vai. Vai ser destruído? Vai. Pode até mesmo sofrer? Sim. Será castigado? Também. Serão poderosos esses homens? Prevalecerão? Serão bem-sucedidos? Sim. Mas Paulo já vai adiantar isso aí, já falando sobre o anticristo lá, numa das suas cartas aos Tessalonicenses, dizendo que o homem da iniquidade, não sei se o termo é esse agora aqui, mas se referindo também o anticristo, a pessoas relacionadas a ele, associadas a ele, que será destruído com o sopro da sua boca. Você tem esforço quando você sopra? Um sopro normal, tranquilo. Para Deus vai ser assim, ó, estalar de dedos, como se fosse do Thanos, né? Da manopla do infinito. Sem esforço, irmãos. O que é o mal, o diabo, comparado ao Deus Todo-Poderoso? 26, para a gente encerrar aqui. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Então, se cumpriria. Assim como Jesus estava dizendo, os sinais são esses. Vão se cumprir. E continua se cumprindo. Para a gente entender, vai acontecer. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Meus irmãos, tudo isso que é descrito como interpretação da visão e tudo que Daniel viu da visão são características do que representaria um indivíduo chamado de abominável da desolação. Essa é a relação que a gente tem que fazer com tudo que a gente está dizendo, desde Mateus 24, voltando para Daniel capítulo 8, depois indo para o capítulo 11 de Daniel e o capítulo 12 de Daniel, que aí na próxima semana é o que a gente vai fazer. Nós vamos então orar, né, para a gente poder encerrar, voltarmos para as nossas casas, para a gente poder curtir o nosso cobertor, né? Minhas mãos estão aqui geladas, não esquenta de jeito nenhum. Mas ficou claro para os irmãos? Está dando para entender? Você não precisa pegar os pormenores, pega só a linha que une Mateus 24 com Daniel 8, 11, 12, que se cumpriu anos depois nos dias do povo de Israel, depois no ano 70, tem se repetido, se cumprido, chegou nos nossos dias,
continuará assim até que Jesus volte. Será característico de todas as eras, todas as gerações. Vamos ficar de pé para a gente orar? Ladies, ora encerrando para nós, por favor.